Ser um adolescente milionário era o sonho de Barry Minkow. Só que, para fazer isso, ele usou alguns caminhos, digamos assim, um pouco mais fáceis. A partir de uma empresa de limpeza de carpetes, Minkow conseguiu passar a perna em algumas pessoas e, em pouco tempo, estava praticamente nadando no dinheiro. Como foi que ele conseguiu passar a perna nas pessoas e ficar milionário, hein? Isso é o que eu vou contar para vocês. Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui na Fatos Desconhecidos. Minkow nasceu na Califórnia. Oriundo de uma família judia, ele foi criado em Reseda, um bairro de Los Angeles. Com apenas 9 anos de idade, a mãe de Minkow conseguiu para ele um emprego como telemarketing na empresa de limpeza de carpetes em que ela trabalhava. Imagine, uma criança de 9 anos atendendo telefones e marcando os serviços da empresa. Bom, com 15 anos de idade, Minkow decidiu que não iria mais ser funcionário. Ele resolveu abrir sua própria empresa, na garagem de casa. Ele então abriu a Z-Best, uma empresa de garagem, mas que tinha 4 funcionários e 4 telefones. No começo, Minkow dependia de amigos para levá-lo nas casas para prestar o serviço, já que ele não tinha carteira de motorista. Além disso, ele também tinha dificuldades para cobrir as despesas mais básicas. Pelo fato dele também não ser maior de idade, 2 bancos fecharam suas contas comerciais, pois a lei da Califórnia não permitia que menores assinassem contratos vinculativos, incluindo cheques. Muitas vezes, ele tinha dificuldades até de fazer a folha de pagamento. Diante de todas essas dificuldades, ele financiou seus negócios, roubando e vendendo joias da sua avó ou cometendo fraudes em cartões de créditos. Sabe aquele ditado que diz que a ocasião faz o ladrão? Pois é. A frase se encaixa bem a Barry Minkow. Entre uma fraude e outra, Minkow resolveu ingressar no ramo de seguro de restauração. Nos Estados Unidos, esse tipo de serviço é bem comum e é basicamente uma empresa que presta serviço de restauração a qualquer imóvel que tenha sido afetado por incêndio, inundação e coisas do tipo. Com o auxílio de Tom Padgett, um corretor de seguros, Minkow falsificou diversos documentos, onde dizia que a Z-Best estava envolvida com projetos de restauração da empresa de Padgett. Os dois criaram a empresa falsa, o que confirmava os detalhes dessas restaurações aos banqueiros de Minkow. Com isso, ele tinha feito empréstimos de vários bancos e passou a expandir sua empresa para o sul da Califórnia. O objetivo era atrair investidores para fazer um esquema bastante conhecido no Brasil: a pirâmide financeira. E mesmo sendo um cara trapaceiro, sua empresa de limpeza de carpetes prestava um serviço de qualidade. Enquanto isso, a empresa de seguros de restauração tinha fraudes em 86% da sua receita. Em 1985, Minkow terminou o colegial e decidiu investir todo o seu tempo para a Z-Best. Apesar da recente expansão, ele ainda precisava de mais dinheiro. Foi quando ele conseguiu um empréstimo de Jack Catin, um empresário de Los Angeles que tinha vínculos com o crime organizado. Tempos depois, Catin processou Minkow por não lhe pagar sua parte dos lucros da empresa, mas Minkow o acusou de ser agiota. O processo ainda estava nos tribunais quando, em 1987, Catin acabou falecendo. Minkow também se envolveu com vários outros criminosos. Um dos principais acionistas da empresa de Minkow, Maurice Rind, havia sido condenado por fraude em valores mobiliários em 1976. Já Robert Viggiano, um ladrão de joias e um renomado agiota, também era sócio de Minkow. Depois de escutar conselhos de um amigo, Minkow abriu o capital da empresa e ganhou uma vaga na Nasdaq. Mas, por sorte,
Quem fez a auditoria da empresa antes da abertura do capital não visitou os locais da empresa de seguros de restauração, pois se isso tivesse sido feito, teria descoberto todas as fraudes de Minkle. Ele manteve 53% da empresa, se tornando um milionário. A abertura de capital foi uma maneira de encobrir suas atividades fraudulentas. Para ter mais financiamento, Minkle tentou levantar 15 milhões de dólares em capital por meio de uma oferta pública inicial de ações da Z-Best. Uma oferta pública na qual as ações de uma empresa são vendidas a investidores institucionais e individuais. Quando os contadores disseram que queriam inspecionar as operações da empresa, Minkle deu um golpe de mestre. Ele simplesmente deu um jeito de usar um prédio incompleto para apresentar um trabalho de restauração falso. Mark Morse, que na época era consultor financeiro da Z-Best, também ajudou a enganar os contadores enviados para fazer a devida diligência, apresentando a eles milhares de documentos falsos. A oferta pública foi encerrada em dezembro e, com isso, Minkle se tornava a pessoa mais jovem dos Estados Unidos a liderar uma empresa através de uma oferta pública. Ele também resolveu apostar em uma poderosa campanha publicitária, onde dizia que a Z-Best prestava um serviço em que os californianos podiam confiar. Agora, sendo um homem extremamente rico, ele passou a exibir uma Ferrari, uma BMW e uma mansão em um dos bairros mais nobres de Los Angeles. Os negócios estavam de vento em polpa e, em fevereiro de 1987, a Z-Best negociava $18 por ação na Nasdaq, o que fazia a empresa valer cerca de 280 milhões de dólares. Nesse momento, a Z-Best tinha mais de 1.000 funcionários e escritórios espalhados pelos estados da Califórnia, Nevada e Arizona. Mesmo assim, a empresa ainda enfrentava problemas de escassez de fluxo de caixa dos investidores, que eram os pagadores dos projetos de restauração inexistentes. Quando Minkle descobriu que uma concorrente estava à venda, ele iniciou as negociações para fazer uma fusão das empresas, pois assim ele poderia ter o dinheiro para resolver os problemas de fluxo de caixa da Z-Best. Além disso, Minkle achava que a fusão daria dinheiro suficiente para encerrar o esquema de pirâmide antes que ele fosse pego. As duas empresas concordaram com a fusão. Em um acordo de 25 milhões de dólares, ficou decidido que a marca Z-Best permaneceria. E Minkle parecia que não queria parar. Ele ainda pretendia levantar entre 700 a 800 milhões de dólares para comprar a Service Master, uma grande empresa norte-americana, e ainda tinha planos para expandir para o Reino Unido. As coisas começaram a sair do trilho quando descobriram que Minkle tinha cometido fraudes em cartões de crédito para pagar as contas da empresa nos primeiros anos. Apesar de ter pago a maioria das vítimas, ele ignorou uma dona de casa, que também tinha sido vítima de suas fraudes. Essa mulher, então, conseguiu localizar outras pessoas que haviam sido enganadas por Minkle e contou todas as suas descobertas ao Los Angeles Times. Todo esse alvoroço fez com que as ações da Z-Best caíssem 28%. A partir daí, todo o reinado que Minkle tinha construído foi por água abaixo. Dezenas de fraudes, documentos falsos e lavagem de dinheiro foram descobertos. Isso sem falar na empresa de seguro de restauração, que depois de ser pego, Minkle confessou que não existia. Depois de muita investigação e até confissões de antigos funcionários, em julho de 1987, o Departamento de Polícia de Los Angeles invadiu a sede da Z-Best e a casa de Minkle e encontrou evidências de que a empresa estava sendo usada para lavar os lucros da venda de drogas do crime organizado.
Em janeiro de 1988, Minkow e outras 10 pessoas envolvidas na empresa foram indiciadas por um grande júri por crimes de extorsão, lavagem de dinheiro, fraude em valores mobiliários, peculato, fraude postal, fraude bancária e sonegação de impostos. Separadamente, Minkow também foi indiciado por acusações de fraude com cartão de crédito. Aproximadamente um ano depois, Minkow foi considerado culpado de todas as acusações, sendo condenado a 25 anos de prisão. Após sua libertação precoce, em 1995, ele tornou-se ministro ordenado e serviu como pastor em uma igreja na Califórnia. Minkow investigou informalmente e relatou outros esquemas de pirâmide. A partir desse sucesso, ironicamente, ele formou o fraudulento Fraud Discovery Institute. Em 2011, ele foi novamente condenado por fraude e sentenciado a 5 anos de prisão. Alguns anos depois, ele foi condenado a mais 5 anos de prisão por fraudar sua igreja. Depois disso, seu saldo de restituição se acumulou para 612 milhões de dólares. Apesar de todos esses crimes, Barry Minkow foi libertado no dia 6 de junho de 2019. Essa é a história de um verdadeiro vigarista, que por muitos anos ganhou dinheiro enganando pessoas inocentes. Quer saber mais detalhes sobre essa história? O filme Con Man foi lançado em março de 2018 e conta com mais detalhes toda a trajetória de Minkow. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau!